Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast da Sony Out. Hoje, neste podcast, obviamente, como sempre, trouxemos mais um convidado. Mas antes de falarmos sobre esse convidado, eu vou lhe falar antes do tema que nós trouxemos. Um tema bastante sugestivo. E porquê? Porque tem a ver com formalização. Aqui no nosso léxico, legalização. Legalização de quê? Dos negócios, das empresas. E é assim que você que está do outro lado deverá se prender aí pelo menos uns 20, 30 minutos para acompanhar uma conversa interessante, bastante interessante mesmo, para os seus negócios e para a sua prosperidade também nos seus negócios. Doutor Vicente Neto, seja bem-vindo. Hoje sem doutor, pelo menos, né? Doutor Vicente, doutor Vicente, ou Vicente Neto, seja bem-vindo aqui à Sony Out. Muito obrigado. Mesmo por aceder aqui ao nosso convite. Obrigado, João Lopes. Estamos aqui de maneira bem descontraída. Meio descontraída mesmo. Daí os títulos ficam mesmo de parte. Isso, exatamente. Por quê? Porque aquilo que nós vamos falar não carece de títulos, mas carece exatamente de compreensão, que é isso que nós vamos fazer, é conversa, vamos conversar. Vamos levar aqui a boa compreensão, questões sensíveis. Formalização de um negócio. Como é que funciona a formalização de um negócio? O que é que vai aqui na cabeça dos nossos empresários, daqueles que empreendem em Angola, quando o assunto é formalizar um negócio? Vamos falar aqui de nós porque acompanhamos alguns empresários, alguns empreendedores. Boa parte deles pensa assim, vou pagar. E você está a me dizer que eu devo formalizar o meu negócio? Eu vou pagar. Vou gastar dinheiro, vou pagar imposto, vou pagar taxas, vou pagar. Mas será que é isso mesmo? É verdade, é que quando nós fazemos esse tipo de questões aos empresários, eles ficam assim, é verdade, se calhar não é só pagar. Não é só pagar. Pois. O poder das perguntas. Vicente Neto, o que é que lhe oferece comentar sobre isso? Por que é que ainda é difícil tirar isto da cabeça, este pensamento que os nossos empresários têm à volta desse tema de formalizar, de legalizar um negócio? Porque é verdade que também estamos aqui a fazer uma transição do informal para o formalismo. Mas ainda aqui esta luta, parece que ou é falta de cultura, será falta de quê? Pois. Olha, nós tivemos grandes influências passadas, né? Como sabe, a história angolana, desde a sua gênese, e falo mesmo do processo de colonização, nós vivemos uma realidade muito à mercê do interesse da metrópole, né? Portanto, Portugal em princípio, daqueles que eram os nossos diretos colonizadores. E os atos praticados ficaram muito à mercê do interesse destes, porque a administração deles era muito direta, era uma administração muito incisiva. Tanto é que se substituíram as autoridades locais por eles. Então, automaticamente, aquele processo desde 1482, naquele processo todo, né, com a vida de Diogo Cão, depois, quando se começam já a formalizar algumas cidades, principalmente aí a Luanda, em 1575, quando começa a aparecer, e depois o colonialismo começa a ser um bocadinho mais forte, ríspido também, na medida em que começa a trazer alguns ventos negativos para aquilo que era o crescimento, a estabilidade e a autodeterminação. Esse processo todo teve alguma influência, tanto é que os vários grupos de resistência se levantaram à volta da luta para a independência. Até 1961, quando há mesmo a grande conturbação do ponto de vista de resistência, até 74, 75, com os acordos de Alvor, depois a independência. Quando Angola torna-se independente, nessa fase, João, a matriz político-econômica do país era essencialmente de economia de direção central. Era uma economia centralizada, não é? Planificada, uma economia na componente socialista. E esta, como se sabe, diferentemente da capitalista, não dá aso à iniciativa privada, à propriedade privada, à livre concorrência. É uma abordagem que estás a fazer bastante interessante. É importante olhar para isso. olhar para a gênese. Exatamente. De onde é que estamos a vir. Claro. Exatamente. Então, o Estado tinha uma intervenção muito direta na economia, quase aquele modelo
que aprendemos a economia, o modelo keynesiano, era em grande esteira mesmo. E o Estado era o jogador e o árbitro ao mesmo tempo. Né? Era quem decidia tudo. Se nós voltarmos um bocadinho no tempo, os nossos pais, as lojas do povo, tudo era do povo, tudo era do Estado, as padarias, havia limite até em termos de quantidade de compras, de consumo. Tá vendo? Então, tudo isto teve de alguma forma influência no nosso processo macroeconômico, não é? Em Angola. E esta influência começou a ter, digamos, passos de mudança aí em 1988, nos anos 90, já depois dos acordos de Bicesse, depois aqueles acordos que deram aso à transição do mono para o multipartidarismo, para a democracia. Ali começam a seguir os ventos do capitalismo, onde começam a se ver quando há a inserção do saneamento econômico-financeiro em Angola em 1988, por aí, começam a ter os primeiros resquícios voltados para o capitalismo, para a economia de mercado. Não é? Tanto é que, mesmo a nível da moeda e da banca angolana, começam a sofrer transformações, digamos, consideráveis. Aí, nacionalização de alguns bancos que anteriormente eram representados por portugueses, a questão também da própria inserção do Banco Nacional de Angola. Ou seja, a livre iniciativa, exatamente, a propriedade privada aqui entre nós ainda é algo novo. Não, é uma novidade. Ainda é algo uma novo. Novidade. Então, isso tudo é que deu aso, esse processo todo é que concorreu. Eu toco ali, João, propositadamente, porque para que a gente perceba de onde é que isso vem, isso não vem do nada. Então, tanto é que essa informalidade tomou proporções consideráveis, porque o processo de formalização ainda é muito novo entre nós, para uma realidade macro do país. Mas veja o que é mais interessante. Nós até produzimos. Nós até produzimos, sim, mas não estamos dentro do sistema formal. Certo? Esta aqui é a questão. Essa aqui é a questão. E nós hoje não sabemos medir, né? Ou aferir até que ponto é que nós produzimos. Nós produzimos, exatamente. Não estou a condenar quem esteja num setor informal. Mas é ali onde eu trago uma outra questão. O que é que se ganha, afinal, tendo um negócio legalizado, formalizado? Existem benefícios? Existem. Eu acredito que sim, né? Sim. Até porque nós estamos aqui a falar. Exatamente. Quer eu, quer o Vicente, né? Temos empresas, temos negócios, sabemos quais são as vantagens que tem ou que traz esse processo de formalização. Exato. E um deles é o facto de termos as empresas mais fortes. Mais fortes e mais capazes, digamos assim, de se abrir a um conjunto de oportunidades que o próprio mercado oferece. E atenção, e aptas, como disse muito bem, aptas, por exemplo, a outros incentivos que o próprio Estado vai propiciando para aqueles que tenham um negócio formalizado. Eu vou partilhar aqui uma história, não sei se me permite. Fica à vontade, João. Eu vou partilhar uma história contigo que é o seguinte. O empresário, estamos a trabalhar com um empresário, e esse empresário supostamente é um grande empresário, né? E ele tem vários negócios à volta desse negócio principal. O negócio dele, a parte comercial, até estava formalizada. Com umas dificuldades ou outras, mas estava. Ele tinha vários negócios à volta. O que é que nós depois fomos analisar nesse processo de trabalho e tal? Vamos analisar que alguns dos negócios que ele tinha, e o qual ele até jactava-se, né? Gabava-se, eu tenho um negócio, eu faço. Não tinham, recentemente, nem sequer nenhuma licença de exploração. Poxa, das várias atividades que ele tinha, estava a exercer. E eu olhei para aquilo e disse, mas espera lá, tu dizias que tinhas, fazias, onde é que está mensurado isso? Exatamente. Mas por que é que dizes que fazes? Não, e tal, se eu me formalizar... faz materialmente, mas do ponto de vista formal... Não tem nada. Não tem. Se eu me formalizar, eu vou pagar mais impostos, eu vou pagar mais isso, mais chatice. Esses funcionários que estão aqui nessa atividade não precisam necessariamente estar cadastrados, não precisam de licenças, não precisam de nada, porque senão é uma dor de cabeça. Veja que é uma pessoa que já empreende há anos. Há muitos anos. Há muitos anos.
E tem muitos trabalhadores, por exemplo, Tem, a depender diretamente não de falo si. só da questão do trabalhador, falo da própria questão da De oportunidade. Falou oportunidade. agora da questão Pois. de que o Estado muitas vezes até está ali à Yeah. procura de quem Yeah. vai se beneficiar Exatamente, deste ou exatamente, daquele exatamente. incentivo que ele está a Ele ganhar. amanhã, por exemplo, João, imagine que ele, com a valência que tenha, Uhum. queira, por exemplo, concorrer para determinado projeto, um macro projeto, um big projeto. Isso. Temos aqui agora o corredor do Lubito, né, que é a famosa área de joia de ouro, e é de facto um mar de É um mar de oportunidades, oportunidades. onde e nós não podemos só olhar para as empresas internacionais. Pronto, já existem serviços, trabalhos feitos por empresas angolanas, que de alguma forma poderão trazer alguma qualidade, algum goodwill, né, uma mais-valia para as empresas, na medida em que basta que se cumpram os pressupostos formais, porque Angola é um Estado de Direito. E ainda bem que tocou nesse ponto. Pois. Mas é difícil hoje, na questão de hoje. Estamos hoje já na nós. situação atual, no contexto de hoje, atual, é difícil se formalizar. O que é que lhe parece? Era mais difícil, João. Era mais difícil. Era mais difícil. Antigamente havia um leque de pressupostos para garantir a abertura de uma empresa. Isso. Mas isso por quê? Por conta, falávamos do histórico há pouco tempo. Sim. Nós dependemos muito do petróleo. Nós vemos o petróleo como a única fonte de receita. O Estado abre a política da diversificação da economia e começa a ver a necessidade também de abrir mais, dar mais aberturas, digamos, para o empresariado, para o empreendedorismo, para as iniciativas privadas. E o papel importante que ele devia exercer, e fê-lo e bem, tinha que ser o simplificar, não é, o formalismo à volta das exigências que se impunham para a abertura e formalização de empresas. Tanto é que, João, hoje se tu quiseres, se tu quiseres, tu podes ir ao guichê único de empresas, né, ao GUE, vais lá agora, levas o BI, levas a tua concepção de nome de empresa que você quer, exato, o tipo de atividade que vai desenvolver. Hoje sais com a empresa legalizada. Hoje. E gastas apto a fazer negócio. Apto a fazer negócio. Não, a trabalhar já. A trabalhar já. Trabalhar já. Tanto é que, do ponto de vista de custos, podemos falar de valores, são 11 mil kwanzas, por exemplo. Veja lá. Não é? O emolumento que se paga diretamente ao Estado. Olha, e nós nem precisamos de intermediários. É claro que há empresas que, pelo nível de atividades, vão requerer a intervenção de outros órgãos afins. Começa a que referir, por exemplo, de exploração de inertes, há atividades específicas que, pelo objeto, pela matéria, deverão ser também, portanto, acedidas, aceites por outras instituições, né? Devem dar um parecer, deve dar um documento, deve dar uma autorização. Sobretudo aquelas que estão no setor da geologia e minas. Da geologia e minas, exatamente. De combustíveis, entre outros, né? Pela sensibilidade da matéria, pela importância também que o objeto negocial tem, claramente que vão envolver outros. Mas são formalismos pequenos. É claro que para quem quer fazer um negócio pequeno, alguém quer começar, alguém quer abrir uma loja, um supermercado, não requer abrir uma empresa de segurança, formaliza a empresa. Então podemos matar aqui já esse mito de que empreender em Angola, legalizar um negócio em Angola, não é possível. Não há dificuldade nenhuma, não há. A gente está a dizer que eu não me formalizo porque está difícil. Não está difícil. Eu tenho que pagar 500 e tal mil kwanzas. Não. Por quê? E intermediários e exatamente. Torna é que nem é necessário. Porque é o seguinte, hoje em dia, e eu que estraga, às vezes, a nossa realidade sociocultural angolana, é o ouvir demais e o constatar menos. Né? Se tu vires, mesmo a nível das fofocas, aquelas situações que criam mote social, é mais por conta de quem ouviu e nunca de quem realmente viu. Então, nós, enquanto opinions makers, né? Pessoas que fazem alguma opinião, comunicólogos, levamos a informação às pessoas interessadas. Quer abrir uma empresa? Vem falar com a Sonauta. A Sonauta vai mostrar como é que se faz, vai indicar, vai facilitar, de modo a que possamos, de alguma forma, primeiro, romper esse tabu de que é difícil formalizar. Isso. E depois, João, as pessoas esquecem-se
que podem perder o negócio todo num abrir e piscar de olhos por conta da não formalização. Já estava para chegar nesse ponto e já chegou. E a questão é Está a essa. ver? É mesmo esta. Yeah. Imagina que agora venha para Angola, estão aqui a se abrir oportunidades a Sim, nível sim, dessa sim. questão do corredor do Lubito, Uhum. e entram os processos concursais. Nesses processos concursais, o único documento que vai faltar ao empresário, que são muitos que muitas vezes saem daqui a chorar, porque nós também não fazemos milagres, Sim. a verdade é mesmo essa. Sim. Ei, pá, João Lopes, ajuda-me aqui que eu não consigo tirar uma certidão não devedora. Não devedor, pois. Junto da AGT. Da AGT. Ajuda-nos aqui a tirar uma A certidão negativa junto do INSS. Junto do INSS. Olha, estou a participar num concurso, mas eles estão a me chatear, estão a dizer que eu tenho que apresentar a relação dos meus funcionários e mostrar que eles efetivamente estão todos ali. E evidências de histórico. Evidências de histórico. Yeah. Como é que eu faço? Tu não podes inventar histórias. Então vai lá. Dizes assim, eu tenho a minha empresa que existe há 15 anos, há 20 anos, há 10 anos, e quando olhamos do ponto de vista histórico, não existe nada material na tua relação com o Estado. Com o Estado. Assim, um dos benefícios, até porque essa questão da formalização acarreta sempre direitos e deveres. E deveres, óbvio. Um dos direitos que vais ganhar, um dos benefícios que o empresário normalmente ganha, o empresário que nos acompanha aí em casa, olha, já agora, se não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se aqui no canal. Tem aqui o sininho, tá? Assine e esteja por dentro de mais dicas como essas que nós estamos aqui a deixar. Então, como dizia, o empresário, por muitas das vezes, perde estes grandes negócios, perde essas grandes oportunidades, tudo porque não está apto a participar. Se Angola não está questões que nos parecem simples. São simples, João. Vicente Neto chamou aqui a atenção. Se tu fores hoje ao GUE, o guichê único das empresas, sais de lá com toda a documentação. Dali para frente é uma questão de ires correres como é que se diz, uma jornada, correres empreender não é uma corrida de 100 metros, okay? Não é um sprint. Sim. É uma maratona. Uma maratona. Então vai correndo essa maratona com o Estado, vai mantendo, aos poucos, mantendo aí a questão. Dá uma volta, dá outra. Da sua regularidade, na sua interação com o Estado, porque o Estado também vai advogar amanhã perante o banco, perante aos potenciais financiadores, perante a potenciais parceiros estratégicos do teu negócio, aqueles que vão ajudar a te tirar do nível 1 para o nível 10. Verdade. Okay? São esses benefícios que nós queríamos mencionar aqui. Mas para além desse, existem outros direitos que nós ganhamos por via desse processo de formalização. O que é que lhe parece? Não, o que é que acontece? Eu quando cumpro o formalismo legal, eu quando estou legal na atividade que desenvolvo, eu ganho a confiança do Estado. E ganhando a confiança do Estado, e já frisamos maioritariamente quais são os deveres que sobre nós estarão adstritos de forma muito direta. Mas esses todos os direitos abrem caminhos para outras oportunidades, João. Imagina, temos empresas hoje que prestam serviços junto da Presidente da República, prestam serviços em grandes ministérios, prestam serviços em grandes instituições, né? E até muitas delas em matérias muito sensíveis. Mas por que conseguiram? Por que às vezes questiona-se muito, mas só aquela empresa que consegue. Às vezes não é bem só aquela empresa, é que nós vemos a idoneidade, não é? Pelo reflexo que a empresa apresenta. E essa idoneidade, se não for legal, João, não funciona. Vou assinalar esse ponto. Idoneidade. Exatamente. A sua empresa tem idoneidade, caro empresário? É idônea naquilo que faz? Não é fácil, hoje estamos a falar de idoneidade das empresas. Não é fácil. No fundo é o que estamos aqui a conversar. Essa questão da formalização traz, sim senhora, benefícios. Dá-nos alguns direitos. E vamos só citar aqui também outros direitos, eu posso comentar, que tem a ver, por exemplo, com eu ganho direito a partir do momento em que eu tenho a minha empresa formalizada. Só no princípio das atividades ganho direito, e olharmos aqui na perspectiva da própria empresa, a abrir uma conta bancária. A abertura de uma conta bancária que possibilitará o empresário a ir buscar quê? Financiamento, exato. Porque assim, se não tiveres um NIF, só um NIF, atenção, só um simples NIF, não consegues participar num concurso público. Não consegues. Não é possível. Não tens NIF, não consegues ir buscar o alvará, também o alvará comercial ou outras licenças de exploração. Não tens. Não. Então, estamos aqui a olhar só para esses benefícios.
não são apenas estes. Se você não estiver inscrito na Segurança Social, como é que amanhã vais poder aceder ao subsídio de morte, né? Ao Exatamente. subsídio de alimentamento. A própria reforma, a do ponto de vista reforma. geral, né? Que é um dos direitos fundamentais ligados à proteção social. Falou né? de proteção social. Exatamente. Por quê? Porque nós não vamos ter essa vitalidade, essa energia toda, Sim. a vida, o tempo todo. Exato. O tempo passa. Exato. Daqui para mais algum tempo, senhor empresário, você saiu dos 40, dos 50, está ali nos 60 e E hoje a cultura jurídica já vai se mostrando cada vez maior. As pessoas já perguntam muito, nos dias de hoje, eu trabalho nessa empresa, mas não pago segurança social. Eu trabalho ali, mas eu não tenho contrato. Eu trabalho ali, mas fui assim, explicadamente, me soltaram da empresa. O que é que eu vou fazer? Hoje já se começa a questionar. E há muitos empresários a pagarem grandes indemnizações, a terem um leque de conflitos no tribunal, né? Outros ainda têm seus patrimônios congelados e de alguma forma hipotecados, né, como garantia real de outrem, em função de não observarem, por exemplo, para o cumprimento das normas fiscais, né, o não pagamento dos impostos, a não contribuição efetiva para a segurança social, porque o Estado angolano, enquanto fiscalizador, né, porque o Estado tem esse papel fiscal, tem esse papel fiscal, e o que é que ele faz? Olha para as empresas, mas também olha para a garantia das pessoas em particular. Ver se na relação entre trabalhador e empregador, aqui coloco a empresa, existe o cumprimento daqueles pressupostos que são importantes para a manutenção da estabilidade dessa pessoa. Se o Estado vir que você não paga imposto e você não cumpre com as obrigações ligadas à segurança social, você, empresa, não está a cumprir para aquilo que o Estado quer, que é a salvaguarda dos direitos de todos. E se a salvaguarda não estiver garantida, João, é óbvio que não há idoneidade, como nós referimos, não há, digamos, relação de confiança, você dificilmente se torna parceira do Estado, porque por mais bom volume de negócio que exista, mediante um processo de fiscalização intenso, você poderá colocar-se em posição totalmente desfavorável em função dessa inobservância. Dali ser mesmo importante a formalização do negócio, né? As regras de compliance que vemos volta e meia falando sempre, cumprir aquilo que é o correto de se fazer nas empresas. Falamos agora dos direitos, não falamos dos deveres. É esse o ponto que eu quero entrar logo. Já entramos, quando falaste daquilo que vem em prejuízo da não formalização, que um dos assuntos é esse. Muitas vezes o empresário acaba vendo os seus bens congelados, acaba por cair aí na malha fina das instituições afins do próprio Estado, AGT, INSS, enfim. Então, isto importa agora falar um bocadinho sobre os deveres. Que deveres são esses que o empresário ganha no processo de formalização? Eu posso adiantar alguns. Ganha o dever de pagar imposto, isso é verdade, que é a primeira coisa que o empresário põe na balança. Sim, senhor. Né? Tem também, ou a partir dali, tem quase que inegociável a obrigação de cumprir com os aspectos de trabalho. Exatamente. Ou seja, você como entidade patronal tem que cumprir com as suas obrigações de trabalho, laborais. Tem. Então, é importante, o Dr. Vicente já disse aqui, estabelecer contratos, dar férias aos seus funcionários, garantir aí a questão do pagamento da segurança social, as contribuições que lhe vão pesar ao bolso da sua empresa, do seu negócio. Portanto, garantir um conjunto de benefícios associados a esse processo de contratação, esse conjunto também de deveres. Né? devem ser observados. Que devem ser observados. Exatamente. Claro que não, estamos a falar apenas de 12 aspectos, mas há outros mais. Há outros deveres. Há outros deveres, né? Portanto, nós estamos a dizer que o empresário vai exercer a sua função dentro de um contexto, dentro de um município, dentro de uma cidade, dentro de uma localidade. Há também o dever de informar a essas instituições ou prestar informações estatísticas, declarativas, como é que está a empresa, como é que não está, participar em algumas atividades de caráter social ou de beneficência junto da comunidade. Sim. Em benefício desta. Né? Portanto, este é um conjunto também de deveres que a empresa ganha por via desse processo de formalização. Mas claro que
todo empresário deve sentir, deve ver o seu ego amassageado quando ele sente que efetivamente está a contribuir para o ambiente social, para o ambiente da comunidade onde ele empreende. Olha, Não João, concorda? eu tenho dito assim, nós temos as nossas características pessoais, né? Cada um é diferente do outro, tem as suas valências, as suas aptidões, as suas fragilidades. Nós somos, às vezes, grandemente nós somos aquilo que o meio nos impõe a ser. Sério. Ok? Eu acho. Nós, quando fazemos parte de uma sociedade politicamente organizada, que é o Estado, ela tem normas, rege-se por normas, por princípios. Do ponto de vista legal, a lei existe para garantir o bem-estar social, a harmonia, a paz, a justiça, para a coletividade. Logo, o bom empresário deve se sentir partícipe ativo deste processo. Então, eu não devo ser aquilo que eu desejo ser só. Também sou aquilo que a sociedade me impõe a ser. Mas não espera só, João. É que te impõe mesmo. Porque a lei, não obstante ter essa visão teleológica, né, de esperar de si alguma coisa, ela impõe que você tenha determinada conduta. Exato. E a conduta é essa que disse muito bem, o cumprimento do aspecto legal para a prossecução dos seus interesses. Exato. Quando o Estado define o pagamento de impostos, imaginemos, nós hoje olhamos para a AGT como um bicho por exemplo, cabeça, né? Exatamente, o monstro de tudo. O monstro de tudo, dos empresários. Mas em bom rigor, é claro que existem situações pontuais que devem ser também por nós sacudidas como negativas e que os trabalhos devem melhorar, sim. Mas grande parte disto decorre mesmo do desconhecimento. Decorre do desconhecimento, João. Decorre porque muitas das vezes as pessoas são empresárias, mas se esquecem que ele deve ser não aquilo que ele quer, mas aquilo que lhe impõe a ser. Exatamente. E o que é que a lei prevê, por exemplo? A negligência, a ignorância ou o desconhecimento da lei não retira mérito à sua aplicabilidade. Tá vendo? Então, eu não serei mais ou menos aplicado por conhecer ou desconhecer a lei. Então, eu devo conhecer. Então, todo empresário, ao formalizar um negócio, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar ter consultoria, procurar ter informações relativamente a quais serão as implicações que dali advêm pela criação daquele negócio. Esse aspecto, muitas vezes mal visto pelos empresários, não, e tal, esses consultores que devem estar a falar a advogar em benefício próprio. Mas não faz mal também. Bom, este aspecto, e ainda bem que o Vicente Neto nos lembrou aqui, nós estamos num Estado, digamos assim, né, politicamente organizado. Exatamente. Administrativamente organizado. Sim, senhor. Então, em que cada um de nós, desde a sua concessão como cidadão, já tem direitos e também tem deveres. É isso. Quando vai no processo de empreender, de criar empreendimentos, de criar empresas, criar negócios, também passa exatamente pelo mesmo processo. Adquire direitos, que nós acabamos de falar, e também, logicamente, em consequência disso, adquire deveres. Adquire deveres. O cumprimento desses deveres, daquilo que nós estamos aqui a falar, eu acho que já podemos fazer esse saldo. Sim. Não há aqui um saldo negativo, do tipo, os deveres pesam mais do que os direitos. Não. Há empresas, e tu és consultor, né, excelente no que fazes, há pessoas que dizem, não, eu não tenho problemas nenhum com a AGT. Exatamente. Ele fala isso de forma aberta, não tem problemas nenhum com a AGT. Ele só chega a esse nível, não é porque ele é rico, até quem diz, eu não tenho grande coisa, mas os meus deveres com os trabalhadores, com o Estado, estão bem cumpridos. Exatamente. Então, isso deve ser também na dimensão do negócio, porque as pessoas às vezes não seguem o negócio, né? Entendes melhor que eu a questão de investimentos, a questão econômica. Eu tenho uma receita, né, que pode propiciar condições de investimentos posteriores. Eu não faço esse investimento e compro, por exemplo, bens para meu benefício pessoal e esqueço-me do interesse da empresa. Então amanhã serei obrigado a abdicar de outros compromissos, e até legais, para salvaguardar
as minhas condições. Amanhã, quando. Quando E nem acorda estamos a argumentar, advogar a GT. Amanhã a exato. GT vem, amanhã a fiscalização vem. Pode vir a IGT, a Inspeção Geral do Trabalho, pode vir a Exatamente. própria IGT, a Inspeção Geral Tributária, ou uma outra instituição afim, né, fiscalizadora, para Isso. perceber como é que está o nível de cumprimento disso. Você, se não cumprir, você vai ser multado. Né? E a multa é sempre um É sempre um balúrdio. valor de dinheiro. Sempre um É algo que balúrdio. nós estamos à espera, Tá vendo? é algo que nos aparece de De surpresa, surpresa. é algo que nos deixa de rastros, porque muitas vezes não entra na programação financeira, Não entra. nem do ano, nem do mês, nem do Mas dia, não entra em nenhum não âmbito. entra. Para nós Tá vendo? perdermos, aliás, Yeah, para yeah, deixarmos de perder esses dinheiros que nós não estamos à espera, estamos É, aqui a falar dessa relação, né? Eu acho que é melhor cumprir com os deveres, Melhor cumprir. né? E ficarmos aqui a tirar maior partido dos benefícios Dos que adquirimos benefícios. por via dos direitos desse Exatamente. processo de formalização. Exatamente. Este é o nosso recado que nós gostaríamos de deixar, é a nossa contribuição. Estamos aqui praticamente na parte final daqui da nossa conversa. Acho que está interessante. Muito, tá boa, estou a gostar. Eu, por acaso, estou a gostar também. Estás à vontade, né, João? Estou bastante. Eu tenho que perguntar isso ao meu convidado. Alele, Está à vontade. estou a gozar. Pois. Muito Então, bom. da sua parte, sente que há aqui alguma mensagem naquilo que nós gostaríamos de trazer, que ainda não foi divulgada nesse processo de formalizar? Até agora me lembrou da questão do IGT. Muitas das vezes os empresários pensam assim, mas eu pago os impostos, pago a segurança social, então estou bem, Tenho tudo. tenho tudo. E a segurança, higiene no trabalho, as condições de trabalho. Vou falar de um aspecto que fez uma empresa não passar no processo de compliance, no processo do due diligence com uma multinacional, e ele perdeu o negócio. Procuraram saber se ele estava a cumprir com o aspecto legal de pagar o seguro de acidente de trabalho a favor dos colaboradores. Sim, que é obrigatório. Que é obrigatório. Que é obrigatório. Perdeu. Perdeu o negócio. Vai perder, não vai perder o negócio. Perdeu o negócio, 300 milhões de kwanzas. 300 milhões de kwanzas ano, claro, mas ele teria um contrato de 5 anos. E as empresas internacionais não têm negócio nisso. Não sei se concorda comigo. Yeah. Normalmente as empresas que têm esse processo de compliance e fazem due diligence com as empresas com as quais se vão relacionar, fornecedores, clientes, parceiros, elas são bastante exigentes, o processo é bastante exigente. Mas atenção, elas pagam bem. São essas empresas que te tiram do nível 1 para o nível 10. Por acaso sim. És aí um pequeno empreendedor, de repente és o grande empreendedor. Achas que é o quê? Porque tu estás aí a cumprir os processos de conformidade. Sim. Né? Estás aqui a cumprir com essas questões. E essa conformidade não vai só se cingir em aspectos legais propriamente dito, mas de normas administrativas, normas procedimentais. Exatamente, que são importantes ver. Daí é que a gestão estratégica das empresas deve ser rigorosamente concebida. Ainda que eu comece de um negócio pequeno, mas à medida que eu vou crescendo, né, é o que a Bíblia diz, né? Quando era pequeno, quando era menino, pensava como menino, agia como menino, falava como menino. Agora que eu cresci, deixei as coisas de menino. Gostei dessa chave. Está a perceber, né? Gostei dessa chave. Mas sabem porquê? Que eu vou assinalar essa parte Por favor, que o Vicente Neto deixou. Porque assim, agir como menino muitas vezes é agir de maneira egoísta, centralizada. Exatamente. Você aí próprio, na tua empresa, fechado, ao teu pequeno mundo. Não vai falar com as pessoas, certo? Depois não sabe das leis, não sabe das normas. O negócio está crescendo do ponto de vista material, você não está a seguir a evolução desse negócio. Não é possível. Este é o tal ponto. Muitos empresários ignoram, é aqui onde é que eu queria que fôssemos aqui também já fechar a nossa conversa, o nosso papel enquanto consultores, enquanto assessores dos empresários, das empresas, aqueles que prestam essa assessoria. Temos efetivamente alguma coisa, jogamos um papel preponderante, porque é que os empresários deviam cada vez mais se aconselhar e se assessorar das pessoas que dominam ou que têm algum domínio, não diria só técnico, mas também um domínio a nível da própria experiência. Da experiência. Que a verdade é mesmo essa. Domínio executório do negócio. Pois. Olha, João,
as grandes empresas, as multinacionais, essas que cresceram muito na vida e nós, algumas conhecemos-las, do ponto de vista de procedimento, olham muito para essa componente. A gestão estratégica das empresas está na junção, né, dos stakeholders, aqueles partícipes do processo do meu negócio, que são diretos e indiretos. Muitos deles não são só aqueles que trabalham comigo diretamente. São aqueles que podem advogar positivamente ou trazer uma mais-valia para a minha empresa. Eu tenho determinada visão do ponto de vista de desejo, de pretensão futura, mas eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento prático. Existem pessoas que são especializadas. E mesmo que eu os tenha, às vezes já está ultrapassado. Já está ultrapassado. Se quisermos falar de leis aqui no nosso país, exatamente. Produz-se lei, eu acho a todo é a medida tempo. do nosso sonho. Exatamente. Né? É a medida do nosso sonho. Exatamente. Hoje, amanhã estamos a acordar com outra. Exatamente. Agora imagine, se eu quero ter uma visão de crescimento, alguém vai ter que fazer um estudo de viabilidade para mim. Alguém vai ter que me dizer, não, o negócio Y não cresce neste tipo de contexto, nesse local. Para esse local não é bom que você invista nisso. Ou até que haja uma limitação legal. Exato. A limitação legal. Para fazer esse investimento. Olha, nós recebemos recentemente no nosso escritório, não vou fazer publicidade, porque o nosso escritório não pode entrar nesse tipo de processos, mas veio e quis vender um tipo, quis fazer negócio que é proibido. Exato. Não, eu vou começar a buscar inerte no sítio X para o sítio H. Okay, mas tem a empresa legalizada? Não, tem a empresa que está aqui a exploração de X. Okay, onde é que está a autorização ministerial para fazer essa exploração? Pois? Ah, não. Mas é preciso, doutor. Está a ver? Agora imagina que você a explorar de repente é apanhado. É crime. É crime. Automaticamente você é detido, eventualmente pode ser preso preventivamente, paga as multas, paga a caução, a sua empresa entra num cadastro de empresa que já passou por um processo de julgamento. São vários atos que parecem pequenos, parecem, numa primeira instância, insignificantes, mas que são importantes. Dali, os assessores, os consultores, aquelas pessoas que se dedicam a acadêmica e cientificamente perceber todos os contextos e passar a informação para quem tem dinheiro, melhor aplicar o seu dinheiro. Essa é a importância do nosso trabalho, do nosso papel nesse processo. Exato. De assessorar, de auxiliar, de aconselhar os empresários. E não vamos deixar de fazê-lo. Esta live é prova disso. Estamos aqui a debitar informações, conhecimentos importantes, estratégicos, a favor dos empresários. Muito mais do que chamar a atenção, estamos aqui a falar também de exemplos práticos, de coisas que nós acompanhamos no nosso dia a dia. Nosso dia a dia, exatamente. Então, este seria o meu recado, né? o meu conselho. Você, empresário que nos acompanha aí do outro lado, não deixa de seguir estas recomendações que foram deixadas aqui por nós, enquanto especialistas, enquanto pessoas que têm alguma bagagem, alguma experiência a favor do seu negócio, ok? Mas vá lá, também não deixa de se assessorar. O teu mundo é capaz de ser pequeno. Mas a minha empresa é grande, já disse aqui o Vicente Neto. Não, a tua empresa pode ser grande, mas se tu não acompanhares, se tu não tiveres conhecimento para manter essa grandeza do teu negócio, não avança. É capaz dela não avançar e ficar aí pelo caminho. Vicente Neto, quais seriam aqui as tuas recomendações? As recomendações finais é que continuem a investir nos negócios, formalizem-nos a todos, cumpram com as exigências legais do ponto de vista de pagamentos de imposto, segurança social e outras obrigações legais. Procurem crescer não só na componente financeira, mas também na componente administrativa, organizativa. Isto é que vai dar valências para que amanhã nós possamos concorrer efetivamente em pé de igualdade com quaisquer multinacionais que apresentem suas valências. Nós não podemos olhar para o nosso negócio, não, aqui isso é Angola, isso aqui é Benguela, não, isso aqui vamos só começar do pouco, não. Hoje em dia já não se começa do pouco. Eu tenho dito assim, quem começa do pouco, se tu quiseres um negócio, João, não começa com cadeira branca.
Não tem mais como começar na cadeira branca. Que nem o casamento. Não começa mais com cadeira branca, não. Começa já com um sofazinho, com uma cadeira bonitinha, porque isso é que vai dar motivos de você ir crescendo e desejar coisas maiores. Exatamente. E eu penso que nós angolanos temos sim essa capacidade, embora com as várias situações do ponto de vista jurídico, político, econômico, também, que se impõem à nossa realidade, alguma conjuntura menos boa, mas é possível ser resiliente neste contexto que nós vivemos e lutar para que efetivamente consigamos trazer o maior benefício possível para nós e concorrermos positivamente também para as pessoas que de nós esperam alguma coisa. E a Sonaut está aqui mesmo para esse aspecto, né? Meu irmão. João, foi um prazer, pá, gostei. Obrigado pelo convite. Esse podcast de certeza que vai gerar muitos bons comentários. Okay. Não deixem de seguir aqui também a nossa página, estarem por dentro de informações, de mensagens valiosas, impactantes como essa aqui o Vicente Neto acabou por nos deixar e ao qual eu agradeço desde já eu que agradeço pelo convite, por aceder o nosso convite. E assim, caro empresário, mais uma vez estivemos aqui a conversa sobre um tema importante, vocês já se aperceberam, formalização, os desafios no processo de formalização do seu negócio. Não deixe de nos acompanhar, esteja conosco até o próximo podcast. Até lá, tchau!